diante, vamos estudar hoje sobre como combater um anticristo. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele vem com uma mensagem, uma escritura inspirada pelo Espírito Santo de Deus para advertir aos irmãos daquele tempo e a nós também de como nós devemos lidar com a questão do anticristo. O anticristo, como ele destaca aqui, ele diz, olha, já é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então, a ideia, o princípio que João está falando aqui é que, quando ele usa o plural, os anticristos são muitos, todas as pessoas que não são de Cristo são anticristo. Ou seja, o ímpio, o incrédulo que não é de Cristo, ele é o quê? É anticristo. Ele vai contra os princípios da palavra, ele não ouve, ele não aceita o Evangelho. Então, o ímpio, ele é aquele que desfaz de tudo aquilo que o crente crê. Não, se o crente acredita na ressurreição dos mortos, o ímpio não acredita. Se o anticristo não acredita. Se o crente crê nas verdades da palavra de Deus, o anticristo não vai pela palavra de Deus. Então, como é que a gente vai combater ele? Esse anticristo, ou esses muitos anticristos que há no mundo. Primeira coisa que nós percebemos, ele deixa claro, é que para se combater um anticristo, é preciso que você esteja na condição de um que é a favor de Cristo, ou seja, que você seja um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Só vai poder identificar um falso, se você estiver na verdade. E é exatamente nessa linha que o apóstolo João vai mostrando. Ele primeiro diz que já se conhece que é a última hora, ou seja, é o período último da história da humanidade, de que vem desde a ascensão de Jesus, e vai até a sua volta. Esse é o período da história que é chamado os últimos dias, que nós já estamos vivendo, ou a última hora, é a mesma expressão. E ele aponta uma situação muito interessante. Ele diz assim, olha, esses anticristos, eles saíram do nosso, ou seja, saíram do nosso meio. Ou seja, pessoas que estavam aparentemente demonstrando uma certa espiritualidade, uma certa religiosidade, pois estava no meio daqueles que eram cristãos. E ele diz, olha, esses anticristos, eles saíram do nosso meio. E, entretanto, eles não eram dos nossos. E aí eu me lembro perfeitamente de quando a gente foi estudar as questões das seitas e heresias. Muitas das seitas e heresias que hoje existem são de pessoas que saíram do nosso meio.
do nosso meio mesmo, da nossa denominação, da nossa igreja. Muitas pessoas, muitos hereges surgiram do nosso meio, saíram da igreja e criaram a sua seita, né, a sua religião. Então, saíram do nosso meio. Por quê? Estavam entre nós, mas não é do nosso. Porque ele disse, se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido. Então, aí você já começa a perceber. Como é que a gente permanece? Por que a gente permanece? Permanecer em quê? Naquilo que nós temos ouvido, ele vai dizer mais à frente. Na palavra, no evangelho, na boa doutrina, na sã doutrina. Por isso que eu já disse e afirmo mais uma vez, o que segura as pessoas na igreja é a boa e sã doutrina. Uma igreja que não tem a boa e sã doutrina, essa igreja ela não se permanece, é muito volátil. É aquela coisa que se reúne às vezes muita gente, mas ao mesmo tempo muita gente está vazia. Por quê? Porque não se tem aquilo que assegura àquela pessoa a permanência. Como é que eu posso dizer que estou hoje permanecendo na presença de Deus? Porque desde quando me converti, eu tenho me mantido firme na doutrina, na palavra de Deus. E é nessa condição primeira que você e eu devemos entender que a melhor maneira para combatermos o anticristo é estarmos permanecendo na verdade, naquilo que nós aprendemos, naquilo que temos visto e aprendido ao longo de toda a nossa vida cristã. Ele diz, todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, está vendo? Então, quando houver essa saída de pessoas que estavam no meio da igreja e se de repente se levanta contra a igreja de Cristo, contra Cristo, se tornando um anticristo, é porque essas pessoas, na verdade, nunca foram de fato convertidas. Se elas tivessem sido convertidas, elas permaneceriam. E se foram, é porque de fato ficou claro, manifesto, que essas pessoas nada tinham a ver com a igreja de Cristo. E vós, aí ele se dirige aos leitores, aos irmãos, ali que ele está escrevendo. E vós, irmãos, possuis unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Ou seja, todo crente sabe que tem essa unção que vem do santo. Qual é a unção que nós temos? É a unção do Espírito Santo. Todos nós só somos crentes hoje porque temos o quê? O Espírito Santo. Aonde? Em nós, habitando em nós. Então, essa presença do Espírito Santo em nós é exatamente a unção que vem do Santo. É isso que nos faz ser crentes. Mais uma vez, como é importante a boa doutrina, porque existem, infelizmente, distorções desta doutrina da unção do Espírito em alguns grupos, dizendo que a pessoa é crente, mas ela precisa de uma segunda bênção, receber um Espírito diferente para poder falar diferente, em línguas e tal, quando, na verdade, qualquer crente, desde aquele tempo de João até hoje, só é crente se tiver recebido a unção que vem do santo. Lembram momento lá do Evangelho de João, quando Jesus, quando Nicodemos foi ter com Jesus, e Jesus disse o que para ele? Que tinha que nascer de novo. Mas esse novo nascimento era nascer da carne? Não. Era da vontade de Nicodemos? Não. Ele disse, é da vontade do Espírito, tem que nascer da água e do Espírito. E então essa é a unção que vem do Santo, é o Espírito Santo, que vai exatamente fazer o quê? Nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que vai nos guiar a toda a verdade. Então, quando se é crente, de fato, você sabe estas coisas. Você foi ungido do Senhor, a unção que vem do Senhor está sobre você, está sobre mim. E todos nós temos esse conhecimento. Todo crente sabe disso. Todo crente, ele sabe que é crente porque houve essa ação do Espírito Santo em sua vida. Do contrário, ele não se ia reconhecer assim. Então, veja como é fácil, olhando do ponto de vista agora da Escritura, você combater um anticristão. Um anticristo. Se ele não tem o Espírito, ele vai ser contrário realmente a tudo aquilo que o Espírito Santo nos ensina. Tudo que o Espírito Santo nos dá, o consolo, a força, o ânimo,
a satisfação de estar na presença do Senhor, de compartilhar, de fazer parte da igreja, tudo isso que nós temos hoje, em razão da presença do Espírito Santo em nós, um ímpio, um anticristo, ele não vai ter. Por isso que não adianta forçar a barra. Por exemplo, se a pessoa ela está na igreja, mas não se sente da igreja. Está na igreja, mas é uma certa dificuldade, umas coisas da igreja, tem dificuldade com a palavra de Deus, com receber a palavra, a doutrina, e fica aquela luta. Mas se receber o Espírito, e o Espírito nos guia a verdade, por que essa luta? Né? Algo está faltando. Quando se tem o Espírito, essas lutas que reconhecemos que no início da caminhada cristã é possível, no início da caminhada cristã é possível ter essa luta, porque você está exatamente começando a caminhada cristã, você está conhecendo ainda, não tem esse conhecimento ainda, mas quando você conhece, não se tem por que ficar dessa maneira, atordoado, e agora, atribulado, e aí? Não, você já tem o Espírito, você já conhece a verdade, o Evangelho, o tem conhecido, e isso lhe dá condição de você ir com toda a força, com todo o poder de ir contra aqueles que são contra o Evangelho de Cristo, ou o anticristo. Então, essa é a maneira de você combater. Esteja firme, permanecendo na verdade, porque ele diz, eu não vos escrevi porque não saibais a verdade. Veja, João admite que aqueles que estão recebendo a sua carta já sabem a verdade. Ele não está dizendo que vocês não sabem, já sabem. Antes é porque a sabeis que ele está escrevendo. Porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Então, ele está alertando os irmãos que aqueles irmãos já sabiam da verdade e, portanto, deveriam estar permanecendo nela. Aqueles irmãos já haviam sido ungidos pelo Santo, que era ter o Espírito Santo de Deus. E essa condição, por si só, já é suficiente para combater quem é um anticristo. Então, qualquer pessoa que viesse contra a igreja do Senhor, né, os princípios da palavra de Deus, os crentes já deviam rebatê-los de imediato, porque eles já conhecem a verdade, eles já sabem a verdade. Então, quando eles já sabem a verdade, quando vier alguém com a mentira, você faz o quê? Combate ela. É o que a gente costumeiramente fazemos, né? Quando chega essas seitas que existem por aí, na nossa casa, e começam a falar de querer, por exemplo, uma coisa que era daquele tempo que deviam ser combatido, que o anticristo pregava, a questão de não reconhecer Jesus como, de fato, o Cristo. Desde aquele tempo já é assim. Sempre existiram esse grupo de pessoas que se diziam religiosas, mas diziam assim, até admitiam que Jesus era especial, que Jesus, ele tem alguma coisa diferente, mas não reconheciam Jesus, por exemplo, como sendo um Cristo, o ungido de Deus, aquele que era Deus, que veio ao mundo para salvar o seu povo. Então, eles tinham essa dificuldade, o anticristo. Mas já o crente não, o crente já sabe que é assim, que Jesus é Deus, que é Deus homem, né? Que é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Então, essas doutrinas que estão inseridas no contexto da palavra de Deus e devem estar inseridas em nosso coração, nos faz tão fortes que quando vê alguém desmentir isso, dizer, não, Jesus não é quem ele diz que é, Jesus não é o que a Bíblia está dizendo que é, pronto, você já vê que essa pessoa está com mentira. E João vai dizer aí, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, está vendo? E este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então está aí, né? O que é que estava acontecendo naquele momento ali na história da igreja daquele tempo, que João precisou escrever? Estavam tentando negar que Jesus Cristo fosse Deus, que Jesus Cristo fosse exatamente o que ele é, o Cristo. Então, quando alguém tenta dizer isso, João já diz logo, esse é o anticristo. Se a pessoa negar que Jesus é o Cristo, este é o anticristo, porque ele está negando o Pai e está negando o Filho, porque Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é um com o Pai, ele disse, eu e o Pai somos um. Então, quando alguém se levanta para negar isso, é o anticristo.
Percebam, irmãos, como agora fica claro, né, para nós. Nós que estamos aqui estudando a palavra de Deus, hoje, em pleno século XXI, existem pessoas que agem exatamente como agiram esses anticristos do tempo de João. Então, existem muitos anticristos, como ele afirma lá no início, tem surgido, e tem mesmo. Então, se alguém chega para você e nega essa condição básica do Evangelho, que Jesus é o Cristo, negar isso é negar o Pai e também negar o Filho. Então, veja as consequências gravíssimas disso. Então, essas pessoas que negam é um anticristo. Ah, mas aí as pessoas pensam, não é tão assim não. É sim, é o que a Bíblia está dizendo, não estou inventando nada. João chama essas pessoas de mentirosas. Quem é esse mentiroso? É quem nega que Jesus é o Cristo, seja ele quem for. Ah, não, é fulano de tal, é ciclano, é um líder religioso tal, não importa. Seja ele quem for, negar que Jesus é o Cristo, negar a simplicidade do Evangelho, o fundamental do Evangelho, é um anticristo. Então você já vai de imediato combatê-lo com a verdade. A melhor maneira de combater o anticristo é com a verdade. E qual é a verdade? A verdade é que Jesus é Cristo, é o Cristo. A verdade é que Jesus é o Salvador ungido. Jesus é o Deus que se encarnou e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, conforme descreve o evangelista João no seu evangelho. Então esse é o Jesus que cremos. Jesus é aquele que de fato se fez homem. Jesus é aquele que se encarnou, mas embora sem pecado, recebeu sobre si o nosso pecado, para nos dar a redenção. Então tudo isso, veja a consequência. Negar isso, negar a obra de Cristo, negar a pessoa de Cristo, é impossibilitar qualquer condição de salvação. Se alguém nega Jesus, então se Jesus não é quem ele é, logo não há salvação, logo não há igreja, logo vai esperar quem? Se Jesus não é quem ele diz que é. Está vendo as consequências? Então veja, mas o anticristo, ele não está nem aí, ele não quer saber, ele quer negar. Na verdade, o anticristo trabalha juntamente com o diabo, né? Porque exatamente vai na contramão de tudo aquilo que é de Cristo, que vem de Deus. Então, o anticristo, ele trabalha fazendo uma função que, desde o início, é do diabo. O diabo é o que é o pai da mentira, né? Então, o anticristo é aquele que faz parte com ele. E negar que Jesus é o Cristo é uma atitude, é uma falação daquele que se caracteriza como um anticristo. E ele vai descrevendo, dizendo, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Essa afirmação é profunda, né? Quem nega o Filho não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Por isso que eu digo, irmãos, a beleza do Evangelho é sim, sim, não. Não tem meio termo. Se alguém diz assim, eu creio em Jesus, você igualmente está dizendo que crê em Deus. Logo, você está no caminho certo para a sua salvação, para a vida eterna. Mas se alguém diz, não, eu não creio em Jesus, então essa pessoa também não crê em Deus. E vai haver outros textos aí que ele vai dizer, se alguém dizer que crê em Deus e não crê em Jesus, é mentiroso essa pessoa. Se disser que crê em Deus, tem que, consequentemente, crer em Jesus. Porque Jesus é Deus. Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então não pode se negar isso. Negar isso é negar toda a base do Evangelho, a essência do Evangelho. Então, aqueles homens tinham essa situação, aqueles anticristos do tempo de João e dos tempos de hoje também. Eles têm essa capacidade de negar o Filho e, portanto, com isso eles não têm negado o Pai. E, ou melhor, ele diz que se nega o Filho, não tem o Pai, não tem a Deus. Mas aquele que confessa o Filho, aí nós estamos inseridos nesse contexto, nós confessamos a Jesus, então nós temos igualmente o Pai. Quem confessa Jesus é filho de Deus. João 1,12 diz o quê? Todos quanto receberam deles o poder de serem feitos
filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Creu no nome de Jesus, é filho de Deus. Vejam, a única condição é esta. Quando alguém por aí afirmar assim, todo mundo é filho de Deus, aí você que conhece essa verdade vai dizer, será que é mesmo? Quem é filho de Deus? Todo mundo que crê em Jesus. Não é todo mundo que é filho de Deus, é todo mundo que crê em Jesus, que se torna filho de Deus, conforme diz o Evangelho. Mas essa é uma afirmação do ponto de vista humano, né? As pessoas ficam meio condoídas, dizem assim, mas rapaz, não faça isso, não diga isso, todo mundo aqui é filho de Deus. Não, não é. Eu sei que pode ser doloroso, pode ser uma palavra dura para alguns, mas o fato é este: se alguém se diz filho de Deus, eu entendo na minha mente, no meu coração, que aquela pessoa é uma pessoa crente em Jesus. Porque é a única maneira que se há para que alguém se afirme filho de Deus, pela fé em Cristo. Não é pela religiosidade dela. Não é porque alguém é religioso, ali é filho de Deus. Não. Ser filho de Deus é ser crente em Jesus. Aí alguém pode dizer assim, não, todo mundo, a pessoa é gente boa, não faz mal a ninguém, ela vive a vida dela no seu cantinho e tal, então aquela pessoa ali é filha de Deus. Não é isso que caracteriza um filho de Deus. Por outro lado, aquela pessoa ali que é violenta, malvada, faz tanto mal, aquilo ali não tem nem chance, né? É filho do diabo. Na condição que se encontra, sim. Mas se essa pessoa, durante a sua trajetória de vida, crer no Senhor Jesus, se torna filha de Deus. Porque não está na questão da pessoa, está exatamente na questão de Cristo e de Deus, da ação dele na vida das pessoas. E eu sempre uso o exemplo clássico do ladrão, na cruz. Foi ladrão a vida inteira, estava já morto ali e crucificado por causa dessa condição. Um ladrão não entra no reino do céu, segundo as Escrituras. Um ladrão não entra no reino do céu, mas um ladrão que não se converte. Enquanto o ladrão estiver vivo aqui, mesmo naquele momento como foi lá na cruz, morrendo, mas ele olhou para Jesus e reconheceu em Jesus o Salvador, foi salvo. Mas tinha outro ladrão que não foi. Tinha outro ladrão do outro lado que zombou, que ficou com gracinha, ficou dizendo, desça daí, Jesus, e salva-nos a nós também, com gracinha. E Jesus nada falou a respeito desse, já estava condenado. Já o outro advertiu o zombador e disse, mas nós estamos aqui porque merecemos. Este nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Olha aí, o homem creu que Jesus estava ali injustamente, ou seja, ele não tinha cometido nada para estar ali. Durante a sua trajetória de vida, enquanto ele estava pecando, praticando mal, roubando, ele certamente viu Jesus passando, pregando no seu ministério. Então ele reconheceu que Jesus não merecia estar naquela cruz. E se Jesus estava, ele reconheceu em Jesus que ele estava fazendo algum sacrifício em prol daqueles que creem. É tanto que ele disse, lembra-te de mim. Creu que Jesus ia para um reino dele, e isso o levou à salvação. Então veja, era um homem perdido, viveu uma vida anticristã, o ladrão, enquanto viveu aqui, mas na oportunidade que teve de estar diante de Jesus, creu. E isso foi com que ele fez com que ele se tornasse ali mesmo, naquele finzinho de vida, filho de Deus, e aí entrou aos céus. No entanto, infelizmente, a maioria das pessoas não vão agir assim. A maioria das pessoas, infelizmente, vão agir como os muitos dos anticristos que têm surgido. Vão sempre se manter contrário à verdade de Deus, à palavra de Deus, à condição que é necessária para se tornar filho de Deus. Vão negar que Jesus é o Cristo. Podem não negar com a sua boca, mas negam com a sua vida, com a sua prática de vida, que é o chamado ateísmo prático. Existe aquele ateísta que é filosófico e aquele ateísta que já afirma por ele mesmo que não crê em Deus,
Mas existe aquele ateu que diz que crê em Deus, mas a vida dele é como se Deus não existisse. É o ateísmo prático, da prática. Então, existem essas nuances da vida humana, da humanidade, que todo, quer seja ateu assumido e quer seja ateu não assumido, ambos estão enquadrados nessas circunstâncias aqui do anticristo. Negar que Jesus é o Cristo. E ele diz então que para os cristãos, aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai, ele diz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Esta é a maneira que nós temos, irmãos, para combater o anticristo. Permanecer naquilo que nós temos ouvido desde o princípio. O que é isso? O Evangelho. É permanecer no Evangelho, é permanecer na palavra de Deus. E ele diz: se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Percebem a simplicidade, objetividade do Evangelho? Se eu e você permanecermos como já estamos, na presença do Senhor, na palavra de Deus, no Evangelho, não haverá nenhum momento uma enganação, uma frustração em nós, e puxa vida, eu permaneci aqui e acabei percebendo que não estou. Não, se permanece no princípio que você tem ouvido, a palavra da verdade que você tem ouvido desde sempre, desde quando você adentrou a igreja de Cristo, converteu-se ao cristianismo, a Jesus, você permanecendo nisso, você vai dizer: olha, eu estou crente, eu estou firme em Jesus, eu estou firme no Pai. E, consequentemente, irmãos, ele vai dizer: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Olha a consequência de você permanecer na verdade, no Evangelho. É você herdar a vida eterna. Há uma promessa feita, que aquele que estiver permanecendo no Pai e no Filho, tem a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever, diz João, é acerca dos que vos procuram enganar. Quem são esses? Os anticristos. Os anticristos procuram enganar o povo de Deus. Tentam tirar o povo de Deus da sua caminhada, da sua perseverança, da sua continuidade na presença do Senhor. Mas como nós estamos aprendendo aqui agora, nesta manhã, se alguém chegar para você hoje e tentar minar a sua fé, não se permita. Diga não para essas pessoas. Afirme a sua fé. Diga com todas as letras: eu acredito e eu tenho fé no meu Senhor Jesus. Ele é o meu Senhor e Salvador. Ninguém pode tirar isso de você, se o que está em vós foi em unção que vem do Santo, ou seja, é o Espírito Santo que, estando em nós, vai exatamente fazer com que eu e você permaneçamos neste caminho. É o Espírito Santo, segundo as Escrituras, que nos guia a toda a verdade. E essa verdade, ela tem que estar aí, pulsando em nosso coração, em nossa alma, nos trazendo essa condição de permanência, de uma percepção de mundo completamente diferente deste mundo que estamos vivendo. A nossa cosmovisão que temos deste mundo tem que focar exatamente naquilo que nós cremos. De acordo com a cosmovisão cristã, bíblica, você e eu entendemos: olha, o mundo de fato foi criado por Deus, Deus criou todas as coisas, Deus é soberano, Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mas esse mesmo Deus, ele também separou para si um povo. Esse povo que ele separou, e ele não separou aqui e agora, ele separou na eternidade. E providenciou todos os meios, todas as condições, para que esse povo escolhido por ele se achegasse a ele e permanecesse. E esse povo, então, vai se distinguir, exatamente, tem sido assim durante toda a história da humanidade, por a condição deles serem de Cristo, de pertencerem a Cristo. E aqueles que não pertencem são anticristo.
eles vão estar sempre contrários, na contramão de tudo aquilo que você é. Se você é de Cristo, lembre-se que vai existir aquele que não é de Cristo. E, conforme diz a Escritura, é a maioria que não é de Cristo. Porque Jesus disse, olha, só há dois caminhos, um caminho estreito, apertado, que conduz para a vida. São poucos os que vão entrar por ele. Mas há um caminho largo, espaçoso, que a maioria vai por ele. É o caminho que não exige nenhum compromisso, é o caminho que não faz a pessoa permanecer, compreender tudo isso que temos aprendido pelo Evangelho. É o caminho deste mundo, que infelizmente é o caminho do anticristo, que vai na contramão daqueles que estão no caminho de Cristo. Nós estamos no caminho de Cristo, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ele disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, então não tem outro caminho. Só ele é o único caminho. Então esse caminho, ele vai sendo traçado e trilhado por nós ao longo da nossa vida aqui, nesse processo que já estamos inseridos, chamado de santificação. E nós vamos sim chegar na eternidade, conforme ele prometeu, a vida eterna, porque permanecemos e permaneceremos até a volta de Cristo nele. Ou até mesmo quando nós partirmos daqui, se antes da volta de Jesus, nós estaremos com ele, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nós temos essa convicção em nosso coração e que assim permaneçamos, irmãos. Que Deus derrame dessa graça maravilhosa, que Ele nos conceda sempre esta condição que hoje desfrutamos, né, de sermos chamados filhos de Deus, né, porque cremos no Seu nome. E isso certamente há de nos ajudar no combate que devemos enfrentar contra todo aquele que se levanta contra Cristo. Né. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Pai Santo, nós levamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua verdade. Que nos ajude, ó Deus, a cada dia da nossa vida aqui, a caminharmos pelo caminho de santidade, pelo caminho de convicção, de fé, que cremos naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor fez na cruz, nos benefícios que recebemos provenientes dessa grande obra que o Senhor realizou em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que continuará a fazer em nós, e nos ajuda nessa caminhada, a fim de que possamos, através de tudo que possamos fazer, glorificar e exaltar o Teu santo e bendito nome. É no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso, que nós assim oramos agradecidos. Amém. Amém.